meu primeiro contato com a fotografia foi durante a infância, não necessariamente através de um familiar, mas eu tenho a recordação desse primeiro contato, acho que nas fotos de escola. Me recordo até hoje que certa vez foi um fotógrafo lá para fazer um registro e esse quadro está até hoje pendurado na casa dos meus pais. Depois disso, eu fui ter mais contato com a fotografia no momento em que o meu pai, que não é fotógrafo, comprou uma SLR, uma Zenith, né? Zenith 122, acho que era o modelo. Quando eu entrei na faculdade, sou formado em publicidade, né? Teve aquele semestre de fotografia, aquele semestre de vídeo que realmente plantou uma semente que começou a brotar logo naquela época. E ali eu resgatei aquela câmera Zenith que estava guardada no fundo de um armário lá na minha casa. As minhas primeiras fotos, o que eu tentei fazer com ela, foram registros assim de longa exposição. E aí eu fui num viaduto aqui na cidade de Piracicaba, coloquei minha câmera lá e fiz essas fotos. E aí eu lembro que quando eu mandei revelar essas fotos, né, a mágica ela aconteceu. E aí eu vi aqueles rastros, né, branco, vermelho, dos carros, e ali eu falei, meu Deus, isso aqui é genial, é fantástico isso aqui. Uma pessoa que me abriu muito a cabeça para entender como controlar a luz, como controlar os equipamentos, principalmente flash, foi o David Hobby. E, curiosamente, ele é fotojornalista, que é uma área que eu não trabalho. Mas ele é um fotojornalista, né, do jornal The Sun, de Baltimore, lá nos Estados Unidos. E quando estava explodindo na internet aquela ideia dos blogs e tudo mais, ele montou um blog chamado The Strobist. Basicamente, ele fazia um passo a passo, né, de como trabalhar com o flash dedicado. E se você olhar para o meu trabalho, você vai perceber que muito do que eu fiz até hoje se baseia no uso desses flashes. Para mim foi uma grande referência no mundo da fotografia e que certamente me ajudou a compreender um pouco mais. Também tenho uma referência, né, e aí já traz para um outro lado, chamado Benjamin von Wong. O Benjamin von Wong, ele traz nas imagens dele toda uma construção de cena que é digna de filmes de Hollywood. É algo que você tem que ver para acreditar. E aí quando você se depara com uma imagem dele, você pensa assim, ah, isso aqui deve ser uma composição, isso aqui deve ser um Photoshop, o cara recortou, colocou lá, mas não, ele faz acontecer, ele pega tudo aquilo que você está vendo na cena, é tudo real, é uma grande referência do poder que a técnica tem e de quanto que uma pré-produção, um trabalho em equipe, né, pode valorizar o trabalho fotográfico. Uma referência brasileira foi o Chico Albuquerque. O Chico Albuquerque, ele foi um fotógrafo publicitário, ele trabalhou com muitas revistas da Abril. Dizem que ele teve aí um dos primeiros estúdios, né, do país. Na época dele, falavam que fotografia publicitária era uma fotografia sem espírito, era uma fotografia vazia, e ele mostrou justamente o contrário, né? O quanto que uma fotografia comercial, uma fotografia pensada e não meramente um registro da cena, poderia também carregar consigo significados, poderia trazer também valor a isso tudo. Piracicaba é uma cidade muito rica porque ela tem muitos prédios históricos convivendo ali, lado a lado com prédios mais contemporâneos. O rio da cidade atrai uma natureza que para um fotógrafo é um prato cheio, né? São muitas oportunidades de fazer fotografia aqui na cidade. Eu sempre gosto de pensar que certos pontos da cidade que eu ainda não registrei, eu ainda irei registrar um dia. E é o meu desejo ter aquela fotografia definitiva, sabe? Quando você olha para o lugar e fala assim, olha, agora eu vou produzir a minha visão desse espaço. Também tenho experiências muito boas com outros fotógrafos. Me recordo, acho que talvez em 2006, 2007, um encontro de fotógrafos paulistas que aconteceu em Piracicaba, na Rua do Porto. E para aqueles fotógrafos que ainda não conheciam a cidade, o rio era algo completamente exuberante para eles.
Muitas vezes a gente que já está na cidade há tanto tempo, né, a gente deixa de olhar com o mesmo brilho nos olhos, mas para aqueles fotógrafos aquilo era algo inimaginável, era uma coisa realmente muito especial. E eu acho que a fotografia, no caso de Piracicaba, conta um pouco disso, né? Cada fotógrafo tem a sua maneira de olhar para a cidade, cada fotógrafo tem a sua maneira de ver aquilo que a cidade tem para oferecer. Durante 2020 foi esse ano meio maluco, acho que para todos nós, né? E você sabe que a fotografia ela me ajudou a suportar todo esse ano. Na verdade, eu acabei me interessando por fotografia aérea. E é claro, não pude deixar de começar a registrar a nossa cidade também por esse novo olhar. É uma área muito curiosa, é uma área que tem muita coisa específica, porque você une ali não só a fotografia, mas você também acaba unindo o aeromodelismo. E como todas as áreas, tem também, né, suas regras, suas legislações, seus direitos, seus deveres e assim por diante. Então, unir essas duas coisas me deu combustível, me deu um gás durante 2020 para que eu pudesse suportar todo esse momento que nós passamos aí. E hoje eu digo sem dúvida que é uma área da qual eu estou assim apaixonado. Dez anos atrás, eu tive a oportunidade, pouco mais de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer 2 viagens para os Estados Unidos. Tem uma história muito bacana que eu me recordo que no dia que eu visitei o Empire State Building, o dia estava nublado. E nós estávamos lá, né, ali no topo do prédio, no observatório do prédio, e aí, aproximadamente ali, acho que era por volta de umas 4 horas da tarde, o sol apareceu entre as nuvens. Foi uma janela de 2, 3 minutos e eu consegui fazer uma das fotos que eu mais gosto dessa viagem. Para mim, é a foto que define aquela experiência. Também tive a oportunidade de conhecer Washington, também tive a oportunidade de conhecer Filadélfia, né, The Rock Stairs, a escadaria do rock. Então, assim, sempre buscando esse registro fotográfico, tentando trazer um pouquinho ali daquilo que eu tinha, né, possibilidade de registrar. Para mim foi uma experiência muito boa. E sabe o que é mais curioso? Se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Porque o meu olhar hoje como fotógrafo é muito diferente daquele olhar de 10, 12 anos atrás. Mais recentemente, eu tive também a oportunidade de visitar Buenos Aires. Para quem gosta de arquitetura francesa, para quem gosta de prédios históricos, para quem gosta de turismo, é uma cidade de mão cheia. Todas as tardes, eu e a minha esposa, nós íamos para Porto Madeiro, um local, uma baía ali do lado da cidade de Buenos Aires, que tem um pôr do sol maravilhoso. Eu comentei com a minha esposa antes de nós irmos embora, eu vou vir aqui, vou trazer um tripé e vou fazer uma foto desse lugar, porque ficou no meu coração, ficou guardado. Que local espetacular! Profissionalmente, eu me identifiquei muito com a fotografia publicitária. Hoje, eu continuo ainda como fotógrafo publicitário. O meu relacionamento profissional com a fotografia está pautado nessa fotografia comercial, que eu penso que é uma fotografia que pode ajudar também as pessoas. Eu gosto de fotografia e eu não fico só na fotografia dentro de um estúdio. Pelo contrário, eu gosto de fotografar outras áreas também. Hoje eu tenho a oportunidade de levar a fotografia para outras pessoas. Há quase 10 anos aí eu tenho sido docente e sempre tenho falado de fotografias, então, para muitos alunos. E eu sempre gosto de ressaltar o seguinte: fotografia é um legado. Você olhar para a fotografia meramente dentro de um segmento é você descartar muito do que a fotografia pode trazer. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, se eu encontrar uma cena bacana, se eu tiver uma chance, se eu for participar de um evento interessante, eu sempre estou lá com a minha câmera tentando fazer alguns desses registros. Nesse sentido, eu já caminhei por fotografia documental,
já caminhei por fotografia de arquitetura, já fiz fotografia de eventos também. Para mim, eu acho que a gente tem que abraçar a fotografia de uma maneira geral. Fotografia, eu penso que é um legado. Quando a gente já não está mais aqui, né, quando a gente partir, o que vai ficar são as nossas obras. A minha fotografia vai contar uma história, vai mostrar a minha visão. Os meus alunos e as suas obras também serão os meus legados. E eu acho isso espetacular. É uma coisa muito maluca de pensar. Para mim é isso. Fotografia é legado.